e protege a saúde das crianças. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu adoro sair pra balada, beber com os amigos, azarar as meninas. Mas quando estou dirigindo, nem álcool, nem velocidade. Prefiro ficar de boa. Um santinho. No fim da noite, adivinha com quem elas preferem voltar pra casa? Respeito ao trânsito é sagrado. Brasil, um país de todos. O importante na vida é ter saúde. Por isso, o governo federal lançou o programa Saúde Não Tem Preço. Remédios de graça para hipertensão e diabetes na rede Aqui Tem Farmácia Popular. E isso em todo o Brasil. Consulte a lista dos remédios disponíveis nas farmácias da rede. Procure essa marca. É o dinheiro do seu imposto retornando para a sua saúde. São dias melhores para você e para todos os brasileiros. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Este 15 de junho de 2011 vai entrar para a história como o dia em que a TV Verde Vale entrevistou e homenageou o coronel Francisco Humberto Bezerra de Menezes, ex-prefeito de Juazeiro do Norte, portanto ocupante da cadeira que pertenceu ao padre Cícero Romão Batista. Depois, Humberto Bezerra também elegeu-se deputado federal por 2 vezes e também foi eleito vice-governador do estado do Ceará. O meu companheiro e analista do Tribuna Livre, Vasques Landim, faz a saudação ao nosso ilustre convidado. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Boa noite, Coronel Humberto. Prazer grande tê-lo aqui no nosso programa Tribuna Livre. Que nós tivemos a ideia de homenagear os ex-prefeitos vivos de Juazeiro do Norte, exatamente nesse centenário de Juazeiro. Até porque é um momento ímpar para que a gente possa resgatar um pouco da história de Juazeiro do Norte, daquelas pessoas que fizeram por essa cidade. E nós já fizemos duas entrevistas aqui com o Mauro e com o Carlos Cruz. O senhor está sendo o 3º ex-prefeito entrevistado, nós vamos fazer com todos eles, para que a gente possa extrair aqui o máximo que puder da sua história como homem público, como político, como ex-prefeito de Juazeiro do Norte. E nós vamos pedir aqui o nosso telespectador que também interage, o nosso programa é interativo, o telespectador pergunta, e nós vamos, de certa forma, mostrar para o Juazeiro, principalmente para a juventude, para os mais jovens, quem foi o coronel Humberto Bezerra como prefeito dessa cidade, como homem público, como filho dessa terra, como benfeitor que foi. Certamente que poucos na idade da juventude sabem que o senhor é um líder vitorioso, um empresário vitorioso, um político bem-sucedido e, sobretudo, um homem discreto, que nunca gostou muito de mostrar o seu potencial e seus valores, mas é importante que a gente possa, através desse programa Tribuna Livre, resgatar a história dos homens de bem dessa cidade, que construíram essa cidade, e exatamente nesse ano do centenário, nada mais importante do que a gente fazer isso no nosso programa. A gente fica extremamente feliz por tê-lo aqui. Sabemos que foi, de certa forma, um sacrifício o senhor ter se deslocado de Fortaleza para atender o nosso chamamento, mas nós entendemos e todos sabemos que quando os senhores são chamados em nome do Juazeiro, vem aqui certamente com muito prazer, que é o que eu acredito que esteja acontecendo com o senhor. E nós lembramos mais uma vez aos nossos telespectadores que o Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas, gigante pela própria natureza. Se você precisa de tinta para todos os fins, já sabe, o Gigante das Tintas trabalha com as marcas mais famosas, tem tintas para todos os fins, desde a linha mais sofisticada até as chamadas linhas populares. O Gigante das Tintas tem lojas em Juazeiro do Norte, Crato e Brejo Santo. Coronel Humberto Bezerra, falar no seu nome sem citar o seu irmão Adalto Bezerra é quase impossível.
porque os dois foram juntos para o Exército Brasileiro, as promoções foram quase ao mesmo tempo, os dois fizeram, como já disse aqui o Vasques Landim, uma carreira política brilhante, e os dois criaram o BIC Banco e o transformaram numa grande rede bancária, hoje uma das maiores do país, com agências inclusive no exterior. Mas o que os nossos telespectadores querem saber hoje, Coronel Humberto, é se na infância os meninos gêmeos, por sinal univitalinos, de seu Zé Bezerra e Dona Maria Amélia, já tinham essa afetividade enorme, essa convivência diferenciada. Boa noite, Coronel, é uma honra tê-lo conosco. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, dar o meu abraço fraterno a todos os ouvintes da TV Verde Vales e agradecer penhoradamente o convite fidalgo e elegante da diretoria da TV Verdes Vale para que aqui, através desta emissora de televisão, pudesse eu dar o recado que a opinião pública de Juazeiro espera, no sentido de melhor se aprofundar na história dessa cidade. Assim é que, respondendo à primeira pergunta, eu respondo: nós, filhos de Zé Bezerra e Maria Amélia, eu e Adalto em particular, tivemos uma vida normal como de toda criança. Mas, olhando o passado e vivendo aquela época, eu tenho que esclarecer que não era fácil para um pai de família educar filho numa cidade que não existia curso ginasial. O curso máximo era o primário. E, para tanto, o meu pai, que era muito apologista do estudo, de ver seus filhos crescerem, fez todo o esforço para que pudéssemos estudar na cidade de Crato, particularmente no ginásio diocesano, e posteriormente em Fortaleza, no Colégio Cearense, quando, em 1942, o capitão Raimundo Pinheiro Teles, meu parente, escreve a meu pai dizendo que ia haver o concurso na escola preparatória de cadetes e que, se ele achasse conveniente, mandasse os papéis para que nós pudéssemos concorrer no vestibular. E foi o que aconteceu. Lá fomos, estudamos, fizemos as provas e, graças a Deus, colhemos os louros do primeiro embate. Assim é que nos tornamos militares no ano de 1942, aos 16 anos de idade, em plena guerra mundial. Coronel, eu ia exatamente entrar por aí da sua infância aqui em Juazeiro. O senhor nasceu em Juazeiro, precisamente aqui no Salgadinho, é isso, né, Coronel Humberto? Aí o senhor já relatou aí de que foi estudar, os seus estudos preliminares foram feitos no Crato. A partir daí ingressou no Exército, através do concurso das Agulhas Negras, e foi militar. Certamente que, ao sair daqui, passou muito tempo fora e sentia aquela saudade, a vontade de retornar a Juazeiro, vinha de férias. Como era a sua visão como estudante ainda, como jovem, ao chegar em Juazeiro, o que via, o que era a sua perspectiva de ver Juazeiro, como era o Juazeiro daquela época e o que aquele jovem militar já percebia que podia fazer posteriormente por essa cidade? Teve essa visão, tinha essa visão quando estudante que vinha das férias para cá, para Juazeiro do Norte? Olha, como estudante, o sonho de todo estudante é chegar às férias e passar as férias na sua cidade natal. Isso acontecia comigo como com todos os estudantes.
voltar ao lar, abraçar, beijar minha mãe, meu pai, rever meus amigos e as minhas amigas, aquelas que nos encantaram nos seus olhos, e tudo isso influía na pessoa do estudante que tinha saudades da sua terra e de sua gente. E por que não dizer como naquela idade eu já observava o andamento da cidade. Eu via uma política muito estreita. De um lado o PSD, do outro lado o DN. O partido que ganhava a eleição se preocupava exclusiva e unicamente em nomear o delegado e ter o coletor estadual. Isso me trazia um amargo, um dissabor que é difícil até de expressar, porque os amigos do prefeito não pagavam impostos. Os inimigos tinham que pagar. A justiça policial, para o lado do prefeito, não existia. Por outro lado, pior ainda. Então, a gente ficava, e eu ficava preocupado, apesar da minha mocidade, da minha juventude, que eu não aceitava aquele tipo de prática existente na época, de um amigo brigando com outro, e mortes, e várias coisas que, honestamente, não fazia parte do meu dia a dia, do meu desejo de viver na minha cidade, com toda a calmaria, com toda a vontade de vencer, com todo o futuro pela frente. Coronel, essa sua preocupação, certamente que junta a outros fatores, talvez tenham motivado, após a sua formatura como militar, saindo das agulhas negras, a ingressar na política. Tem alguma coisa a ver esse sentimento de que havia injustiça, de que a lei funcionava para o lado de quem estava no poder e para aqueles que estivessem debaixo não? Isso lhe motivou, de certa forma, esse sentimento, além de outros sentimentos? Quais foram esses sentimentos que lhe motivaram a a ingressar na vida pública? Se houve alguma influência da família ou de alguém, ou se esse sentimento, a busca desses valores aí que o senhor confessou agora, se isso também foi motivo para que o senhor ingressasse na vida pública? Olha, realmente, ao atingir o posto de primeiro-tenente capitão, de tanto ver os desmandos aqui na minha terra, me veio o desejo de ser candidato a prefeito. Não posso negá-lo. Não dei a entender a ninguém. Absolutamente ninguém soube disso. Apenas eu, com o meu ego, foi que decidiu que poderia ser candidato. E assim aconteceu. Estava eu já em Fortaleza, como assessor técnico do diretor-geral do DENOX, quando ia se processar a eleição de prefeito em Juazeiro. Procurando o meu irmão Adalto, que já era deputado estadual, perguntei como ia se processar as candidaturas de Juazeiro. E ele me respondeu que estava tudo resolvido. O candidato era José Machado e o vice-prefeito era Orlando Bezerra. Eu perguntei, e não existe uma convenção para a escolha do candidato? Ele disse, existe, mas já está resolvido, os convencionais concordam. Mas e não tem que haver uma reunião para esse fato? Não, tem, mas não precisa. Aí eu disse, pois eu vou ser candidato. Eu quero concorrer. Eu quero concorrer. E vim para cá, peguei o avião Douglas da DC-3,
pastinha 007 na mão, e cheguei aqui num sábado, procurei Gomecindo Ferreira Lima e disse do meu desejo. Ele disse, você está certo, vamos procurar os convencionais. No dia de feira eu saí procurando com ele todos os convencionais, parece que eram 31, 33 por aí. E eu conversei com todos eles e todos concordaram em me apoiar. Aí eu disse, olha, Adalto, eu gostaria de concorrer, mas você vai fazer... Os homens já prepararam os boletins, a propaganda, tudo. Digo, mas não tem que ter uma convenção? Então, quem ganhar na convenção é o prefeito. Mas aí o outro candidato, Zé Machado, não queria. Eu digo, tem problema, vamos ver. Vamos para a convenção. Vamos lá, vamos até o fim. Convenção. E lá pelas tantas, apelamos para o clero. Chamamos o padre Murilo e o padre Onofre para dar uma sugestão, orientar, evitar polêmica, etc. E não houve acordo. Então, a eleição dos convencionais era às 2h da tarde, de um dia que eu não me recordo bem qual foi o dia. E a hora estava se expirando. Quando eles viram que eu não abria mão, aí perguntaram se eu concordava com Mauro Sampaio. Eu disse, concordo. Aí mandaram chamar Mauro na fazenda dele, na Missão Velha. A Baiara Missão Velha. Aí, quando o Zé Machado soube que mandaram chamar o Mauro, aí mandou me avisar que aceitava ser meu vice. Aí o Mauro perdeu a viagem. E nós fomos à luta de comum acordo, muita amizade, e fizemos. A convenção foi bonita, muitas palmas, e eu... Saí candidato. E os seus adversários, quais eram eles nessa oportunidade? Olha, tanto candidato, que era uma fartura de candidatos. Tinha muitos candidatos. Era Zé Monteiro, Adesso Borges era o candidato do Dr. Feitosa, o Homem Forte, era o Galvão, e tinha um outro. Eram 4 candidatos. E quando fomos à campanha, digo com todo o respeito, foi uma campanha bonita, sem brigas, com respeito, e fomos lutando, trabalhando de casa em casa, pedindo voto de casa em casa. Coronel, nesse embate eleitoral, quais eram as suas bandeiras, a sua proposta para Juazeiro? Era de pacificação, de acabar com aquela política pequena? Eu sempre, desde como já frisei, como estudante na minha esfera, que observava aquela briga interna de partido contra partido, era uma coisa terrível, de fazer nojo. Mas eu tinha que acabar com aquilo. E disse a mim mesmo e aos amigos que se eleito, iria governar independente de partido. Independente. Tanto fui eleito e procurei conservar aqueles que queriam trabalhar, independente de corpo partidária. E quando chegou meu irmão Orlando, nos primeiros 2 meses, a me dizer, Humberto, com a sua política, você não se reelege mais nem a vereador. Depois eu vou continuar com ela até o fim. Aí cumprimentava um, cumprimentava outro, atendia um, atendia outro. E felizmente a minha política deu certo. Deu certo, e para coroar, o próprio Juazeiro me mandou para Brasília como deputado federal. E de lá, o presidente Médici me levou para vice-governador. Por aí continua a coisa. Ô coronel, deu tão certo essa sua atuação como prefeito de Juazeiro que até hoje
os escritores, historiadores e analistas políticos têm a sua administração em conta de uma verdadeira virada na história política de Juazeiro do Norte. Exatamente porque antes do senhor tinha aquelas querelas de gogós e carrapatos, o senhor já citou aí do Dr. Feitosa, José Geraldo da Cruz, o próprio José Monteiro. Não é? Com a sua chegada à prefeitura, os costumes políticos de Juazeiro ganharam muito em qualidade. Né? Isso que o senhor acaba de citar, né? Essa coisa inovadora na política de Juazeiro. Isso deve ser um orgulho para o senhor, até hoje celebrado como um homem que deu uma virada na história política de Juazeiro. Não? Olha, quando eu me recordo que tomei posse na Associação Comercial, o doutor Feitosa entregando e eu recebendo e agradecendo a eles os relevantes serviços que ele havia prestado a Juazeiro, eu fui censurado por muitos dos meus amigos coelionários. E nunca me arrependi, nem me arrependo. Mas quando eu assumi, era preciso que eu tivesse aquela idade. Porque as ruas eram esburacadas de maneira com crateras. Automóvel, caminhão não passava na rua Doutor Flora, você te recorda. Muita areia. Muita areia, é terrível. Eu tive que comprar trator para tapar os buracos, para arrumar, e calçar, e fazer uma pracinha. É tanto com 90 dias, eu já inaugurei uma pracinha, Monsenhor Viniano Barreto? Não. Esmeraldo? Digo já, me recordo. Aquele ali Monsenhor Macedo. Monsenhor Macedo. Então, isso aí daí para frente foi uma sucessão de inaugurações uma atrás da outra. E as forças que eu tinha de vencer eram muito grandes. Era uma coisa diferente. Não era moleza, não. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Naquele tempo, meu caro deputado, não existia emenda. Não tem emenda. Não, o prefeito só dava um expediente, antes do coronel Humberto, o expediente da prefeitura era de 10 da manhã às 2 da tarde. E acabava ali. Mas, olha, E os recursos eram pequenos, escassos também. E além de ser pequenos, os recursos, o imposto que existia era indústria e profissão e imposto predial. Mas quem tinha que fazer esse lançamento era o prefeito. E eu tirava de 7 da noite até 11, meia-noite, eu mesmo que lançava. Fulano, empresa tal, tem tanto. Quanto é que paga viver por mês, tem que gastar tanto, então ela tem que ganhar tanto. Aí que eu lançava o imposto. Eles vinham reclamar, eu fazia um abatimentozinho. Mas o senhor tinha uma equipe boa, uma equipe de peso para lhe ajudar, assessores? Eu digo, com o maior prazer, uma das pessoas, que não podia ter muita gente, a pessoa que me ajudou muito foi Carlos Cruz. Era quem à noite me acompanhava para perguntava e eu respondia. Agora, nas obras era o Gumercindo Ferreira Lima. Nas obras, eu tiro o chapéu e agradeço a figura ímpar de Gumercindo Ferreira Lima e do cabo Didio Lopes. 2 cidadãos de bem. 2 cidadãos de bem, sérios, direitos, honestos. E todos os dois moravam na rua São Francisco. Todos dois. Me ajudaram muito, muito mesmo. Agora, coronel, deixa eu lhe citar um fato. Esteve aqui há poucos dias seu Lunga, um dos homens mais populares e mais conhecidos de Juazeiro, e durante a nossa entrevista com ele, ele fez questão de citar um fato muito curioso. Falando em questão de honestidade, de administração pública, ele disse, olha, eu guardo como exemplo na política de Juazeiro a atitude do coronel Humberto Bezerra, quando foi prefeito de Juazeiro, que todo dia 1º de cada mês ia para a rádio fazer uma prestação de contas do mês anterior, informar o que recebeu, quanto gastou, com o que gastou. Isso parece que nunca mais foi repetido. Então, ainda hoje, seu Lunga tem na memória esse ato que para ele era um ato benéfico e glorioso. É a expressão da verdade. Eu tinha um zelo excessivo pelos
dinheiros públicos, pela responsabilidade. Então fazia questão, como aprendi no Exército, de todo mês eu fazia o balancete e a rádio prestava contas ao povo, dando o dinheiro recebido, de onde a origem recebida e como gastei e para quem foi destinado o dinheiro. E dava o saldo que passava para o mês seguinte. Isso, para mim, era como lavar o peito, ter a consciência tranquila e dormir mais tranquilo ainda. Muito bem. Coronel Humberto, essa pergunta é básica, eu tenho feito a todos esses prefeitos que estiver aqui e não poderia deixar de fazer o senhor. O que lhe mais realizou, lhe mais deixou satisfeito em prestar esse serviço a Juazeiro do Norte como prefeito dessa cidade? Aquilo que ainda hoje, quando você volta, dá uma volta ao passado, lhe faz ser feliz, alegre, eu realizei isso, foi bastante proveitoso para a minha cidade. Eu vou lhe responder, e eu acredito que você vai me entender. Eu nunca pensei em querer ser deputado federal, nem vice-governador. A única coisa que eu gostaria de ter era a certeza de que, terminado o meu mandato, eu iria morar em Juazeiro e não conseguiria mais nada. Acontece que chega a Juazeiro o governador eleito Plácido Castelo e o senador Paulo Sarazate e exigiram de mim que eu fosse candidato a deputado federal. E eu insisti em não querer, e houve uma relutância muito grande da minha parte. E até que, enfim, o Plácido Castelo, sentindo, disse: Humberto, eu sei que você não quer sair do Ceará, mas eu reservo para você a Secretaria da Fazenda. Aí o Paulo chega e diz: Humberto, eu tenho 6.000 votos para lhe oferecer no município de Caucaia, com o tenente da Mota Corrêa. Eu digo: bom, eu vou aceitar. Mas tem uma parte interessante. Comecei a andar pelo Cariri, e vendo e somando os votos, como você já somou os seus, para lá e para cá, até que eu cheguei à conclusão que estava bem de votos. Aí telegrafei para o Paulo Sarazate, agradecendo os votos que ele havia me oferecido, porque já me considerava eleito. Quando me encontrei com ele depois, fui o terceiro mais votado dessa vez. Quando me encontrei com ele, Humberto, a primeira vez que eu vi um candidato não querer votos, porque a mercadoria do político, a mercadoria do político é voto. E como é que você não aceitou? Eu achei que não precisava. Eu era desse tipo. Coronel, eu vou colocar uma questãozinha que é muito comentada em Juazeiro por alguns amigos seus, e ainda hoje a gente não sabe se é história inventada pelo Dr. Balbino, por quem quer que seja, mas me parece que tem um fundo de verdade. Dizem que ainda na juventude, os irmãos muito parecidos chegavam ao ponto de, em certas ocasiões, em certas atividades sentimentais e românticas, um substituir o outro. Isso é história do povo ou isso chegou a acontecer, coronel? Olha, tem seu cunho de veracidade, porque aconteceu em Fortaleza mesmo. Eu ia numa rua e vi uma mocinha se apresenta: como vai, tudo bem? Aí saímos conversando, e era a namorada dele, eu não sabia. Mas acontecia muito, era no quartel, dando serviço. Eu dava por ele dava por mim, mas chegava a tocar o expediente e ninguém notava. Ninguém notava. Cansar muito, notava, né, coronel? Coronel, eu também tenho feito essa pergunta a todos que vêm aqui. Durante uma administração sempre tem os percalços, as dificuldades, não é fácil se administrar, ser gestor, contenta, descontenta.
E certamente cada um encontra uma dificuldade. Na sua administração, assim, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou como administrador dessa cidade? Se foi em termos de realizar alguma obra, alguma coisa, ou em termos de incompreensão pessoal? Olha, eu honestamente, eu trabalhei com recursos próprios, viu? E sempre tinha um dinheirozinho no cofre. De maneira que eu não me preocupei muito com isso aí, não, porque naquela época, o que se pensava era calçamento, grupo escolar. Abastecimento d'água que o senhor realizou? Agora, esse aí sim, eu tiro o chapéu, porque esse abastecimento d'água, eu fiz um convênio com a KN, Companhia de Água e Esgoto do Nordeste, que era subordinada à Sudene, e começamos a construir os poços profundos na Timbaúba. E aquilo ali deu um fluxo de água de 200 mil litros. Então, isso aí foi o primeiro posto, é o pioneiro. E os outros seguidos deu margem a que Juazeiro tivesse água encanada e boa. Vamos lembrar, coronel, aos nossos telespectadores que quando o senhor chegou à prefeitura, o abastecimento da água em Juazeiro era muito precário e era feito inclusive no lombo de burros, em carroças, em carrinhos pequenos, não era assim? Exato, e nem se sabia a origem da água. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito ajudado pelas graças de Deus, pelo povo, muito bom. Abri muitos chafariz, aqueles que não podiam canalizar água, eu ajudava de maneira que deu tudo certo, graças a Deus. Praças foram executadas, várias praças na sua administração. Praça dos Ourives, praça de Monteiro Macedo, outra praça ali perto do cemitério. O que eu pude fazer, porque eu tinha o Gomercinho e o Cabo Dédio, porque eu sem eles não fazia nada não. O Gomercinho, na época, ele era vereador também? Porque ele foi vereador. Ele foi mas vereador. No meu tempo já saiu, né? E a relação com a Câmara Municipal? Era exemplar? Era muito boa? Você me fez uma boa pergunta. Eu não sei se foi a época que me ajudou, porque o meu relacionamento com a Câmara era bom, mas era um relacionamento protocolar. Como vai. O vereador não me procurava para pedir isso, aquilo outro, porque eu também não atendia. Era muito protocolar. Eles me apoiavam porque acompanhavam a administração. O senhor se lembra de alguns da época? Hã? Alguns ocupantes da Câmara da época, o senhor lembra de alguns? Ah, me lembro. Mascote, me lembro do O doutor Edivan, Miguel Rocha. Miguel Rocha, me lembro dele. Edivar, aquele outro, Adalto Paletó. Seu Luiz Dantas. Isso. Uma belíssima pessoa. Não tinha um salário naquele tempo. Ainda não, né? Já tinha naquela época. Já tinha salário. Tinha. Mas era uma ótima Era a base daquele duodécimo, que era a mesma coisa. Agora eu vou lembrar uma amiga sua, uma pessoa que tem uma amizade extrema pelo senhor e pelo seu irmão Adalto Bezerra. É uma amizade tão grande que quando essa pessoa fala dos senhores, a gente pensa que ela está falando de filhos muito queridos. É a nossa artista e professora Assunção Gonçalves, que agora no dia 1º completou 95 anos de idade, 10 a mais que o senhor e o seu irmão. E esse prazer que ela tem, ela chega ao ponto de dizer, eu fico muito feliz quando chegar aqui Humberto, o Adalto, me chama de nega. Quer dizer, essa é uma amizade talvez das mais duradouras, não é, coronel Humberto? Olha, eu tenho por Assunção Gonçalves, que é minha parenta bem próxima, até minha prima, uma adoração, uma coisa tão íntima, que somente um abraço e um beijo pode traduzir toda a satisfação que eu tenho e amizade por ela. Muito bem. Coronel, ainda voltando à sua administração. Às vezes a gente sai realizado de uma administração, de um projeto que idealizou,
Mas ao término, às vezes faz assim um questionamento. Eu deveria ter feito isso na minha cidade, mas não fiz, o tempo não deu, os recursos não deram. O senhor tem assim em mente o que, quando saiu, disse eu devia ter feito isso em Juazeiro e não foi realizado? Ou pensou e não foi possível? Ou não foi possível? Olha, não, porque eu tensionava terminar o meu mandato. Quando fui colhido por imposição, digamos, do governador e do senador Plácido Castelo e Paulo César. Então, foi uma coisa em cima da... Então, não deu tempo para pensar. O senhor ficou 2 anos só ou 3 anos? Na prefeitura, porque o senhor saiu para ser deputado federal. Ficou o vice, que foi o Machado, né? O Zé Machado. 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Era obrigado a sair 6 meses antes, não era, 6 meses coronel? antes. Tinha incompatibilidade. Muito bem. Outro detalhe que eu quero saber, coronel, é a respeito de uma obra sua também dignificante em Juazeiro, que é a Associação Assistencialista, que leva o nome do seu pai, mais conhecida como Abrigo, né? Que o senhor criou, e eu queria saber se aquilo foi uma iniciativa pessoal ou foi uma obra da família Bezerra de Menezes. Eu gostaria de responder que aquela obra foi incentivada por Deus. Toda vez que eu entro naquela casa, eu me sinto que estou flutuando. Eu não estou caminhando, eu estou numa situação de devoção tremenda, porque eu tenho verdadeira admiração e veneração em ajudar o pobre, o velho principalmente. Onde quer que eu esteja, a velhice tem o meu apoio. Mesmo em Fortaleza, lá quando eu vou à missa aos domingos, eles já sabem que eu vou, junta mais de 100 velhos e velhas em fila para eu ajudar. E eu ajudo todo domingo. É tanto que até o padre mandou me pedir, ele mesmo me pediu, para que eu fizesse mais distante da igreja, para não atrapalhar aqueles que vão... A liturgia. De maneira que eu tenho... Eu gosto muito da criança, mas quando eu vejo o velho abandonado, principalmente pela família, quando eles me contam, que eu sempre que vou, converso com um, converso com outro, eles me contam que nem visita eles não recebem. É o desprezo que a gente sente, a gente é ser humano, não pode ser indiferente ao seu semelhante. Então, eu quero bem o velho, principalmente a velhinha, que desde prefeito que eu não cobrava imposto predial da velha. A velha comigo era... Isenta. Isenta. E o senhor foi muito feliz também na escolha do gestor, né? Porque o irmão Bernardo tem sido uma pessoa exemplar, seu amigo de confiança, né? Muito bom. Muito bem. Olha, nesse particular que você frisou aí, eu tenho uma felicidade muito grande com meus auxiliares. Quer em casa com a empregada doméstica, quer no banco com meus funcionários, quer na minha parte pessoal com segurança. Olha, é uma coisa que só Deus sabe o quanto eu sou feliz com esse povo todo. E todos, ao que me parece, transparece querer bem, e a gente fica feliz com isso. Coronel, eu tenho uma curiosidade com relação à construção da sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, se foi na sua administração. Porque hoje, a moda corrente, os discursos hoje dos gestores públicos, dos mais variados municípios, é de que os recursos não dá para fazer obra, não tem nada e tal. Aquela obra da Prefeitura é obra da sua administração? Eles foram feitos com recursos próprios do município ou veio uma ajuda externa? Comecei lá cavando o primeiro degrauzinho e cheguei até o final. Sabendo que o custo era alto, fiz um convênio com o Estado para que no andar último fosse instalado a secretaria? Não, o negócio de advogado, como
O júri chegou a Júri, funcionar lá. é. Júri. A sala do júri. Isso. E os 2 andares de baixo da prefeitura que eu via que dava para caber. Foi isso que aconteceu na inauguração. Veio o Coronel Vigílio, veio muita gente. E para alegria minha, até o Luiz Gonzaga veio me saudar. Foi uma festa bonita. Interessante que ainda eu olho hoje é pra atual, lá. né? Hã? Ainda hoje é um prédio atual. Pois é, ainda hoje eu olho para lá e me orgulho. Verdade. Sabe que é um dos orgulhos que eu tenho aquele? É verdade. É motivo. Pois Porque é bom está a no gente- coração da cidade É. e, de certa forma, tem uma Mas arquitetura tem um ainda que- aspecto aí importante. Quando eu olhei o mapa da cidade, que vi, eu digo, vou botar no centro da cidade. Já não é mais. Naquele tempo, você se recorda, a Feira do Capim. Mas aí o pessoal lá de baixo, Doutor Belém, aqueles que viviam naqueles cafés, mas como é que esse capitão vai fazer uma prefeitura bem lá no Arisco? A ideia era essa. Verdade, é assim. Aí eu não quis conversa, vai para lá. E hoje Hoje está Já no coração. já está Já está precisando do de centro. ser deslocada para outro É, centro, outro né? centro. Dizem que É. quando o padre Cícero mandou construir a estação ferroviária, Coronel Humberto, ele também dissera que ali seria futuramente o centro da cidade, É, né? pois Hoje já não é, geograficamente já não é É. mais o centro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora ao coronel, já no outro ramo, já entrando no ramo de banqueiro. Nós discutimos aqui nos programas com o Dr. Mauro e com o Carlos Cruz, coronel, a questão da herança política. Os nossos líderes não têm conseguido colocar familiares na sua sucessão. Isso aconteceu com o Dr. Mauro, com o Carlos Cruz, aconteceu também com o senhor. Na família, a exceção é o deputado José Arnon Bezerra. Mas, por outro lado, no banco, o senhor e o seu irmão Adalto Bezerra já praticamente fizeram uma sucessão e muito bem sucedida, porque o seu filho, Binho, e o Adalto Júnior, filho do seu irmão, seu sobrinho, já são grandes executivos do BIC Banco e, portanto, os senhores já podem ficar tranquilos, porque a continuidade da instituição está garantida, não é? Olha, aí para mim, fica-me difícil falar sobre meu filho, não é fácil. Mas eu gostaria de frisar que em São Paulo, hoje, é uma das figuras mais conhecidas do setor bancário, que é o presidente do BIC, Binho Bezerra. Esse é prenome mesmo, coronel? Binho, Não, ou é só apelido? Apelido, né? mas Pegou, né? Pegou. Olha, é um rapaz altamente competente, muito responsável, muito trabalhador, fica morrendo em cima do serviço, e é o primeiro que chega, é o último que sai, É vive em cima dedicado. do avião para cima e para baixo, correndo, viajando. É tanto que hoje é o 5º maior banco nacional privado do Brasil. É, uma realização. Agora vamos para as perguntas, né, Vasquez? Depois, no final, a gente conclui com as nossas. Bota o Caetano telespectador. Pessoa. Coronel, o que o senhor acha dessa falta de saneamento básico, não só no nosso meio, mas do Nordeste todo, de um modo geral, né? Olha, o saneamento básico é como eu disse, é fundamental, é básico para qualquer cidade. A negligência desse aspecto, Agora, não é, coronel? lamentavelmente, os poderes competentes, os de cima, que deviam dar o exemplo, se esquecem. Isso traz o problema que das endemias, disso, daquilo outro, e só traz prejuízo. Quanto dinheiro se desperdiça desse país? Quanto dinheiro se bota fora? Eu quero fazer o que o povo gosta. E nem sempre é o caminho certo. Vamos gastar uma fortuna com campo de futebol. É muito bom, o povo adora. E as obras prioritárias? Isso. O Tiago, lá do centro de Barbalha, pergunta: Coronel, o que o senhor achou da administração do seu sucessor, Mauro Sampaio, e
como é a sua relação atual com ele? Olha, o Mauro Sampaio é um cidadão que eu admiro muito, um médico altamente humanitário, que trabalhou muito fazendo caridade, igual o pai dele. Hoje, já no final da vida, já não tem tanta substância de recursos para viver tranquilo. Foi um batalhador, foi um homem que fez a administração certa, correta, honesta. Eu só me dou muito com ele e só tenho que dizer que é um homem de bem. Juazeiro foi feliz, foi quem me sucedeu. Certo. O senhor deve conhecer o senhor Expedito Costa, né? No hotel ali em frente à casa do senhor Murilo. E ele pergunta: Coronel, neste centenário de Juazeiro, o senhor não acha que a cidade deveria prestar uma homenagem especial ao Monsenhor Murilo de Sabarreto? Claro, sem dúvida alguma. O Monsenhor Murilo, queiram ou não queiram, é e foi o sucessor do padre Cícero João Batista. Durante 48 anos. Durante o período todo da vida dele, eu conversava muito com ele, ele me contava muita história, ele admirava, ele pregava o padre Cícero, as ações. Agora temos que levar o assunto para a época, não é no dia de hoje. Na época era um homem de bem. Isso. Homem conselheiro de muita gente. Cuidava do seu rebanho. Certo. Verdade. Agora o Carlinhos, lá do bairro Tiradentes, tem uma pergunta bem interessante. Ele acha que a política de Juazeiro, a administração de Juazeiro hoje está um pouco conturbada. Ele gostaria de saber se o senhor tem assim alguma sugestão, algum nome que pudesse pacificar essa cidade, dar uma mudada, uma virada como o senhor deu, vamos dizer. Eu lamento informar, mas que eu não tenho a mínima condições de fazer essa avaliação. Porque desde que eu deixei a política, deixei mesmo. A minha política hoje é a política do banco, a política da família, a política dos amigos, no sentido da amizade. Está vacinado, né, Coronel? E o Gerson, lá da Vila Carité, tem uma pergunta interessante. Ele ouviu o senhor dizer que lá no passado tinha um desejo muito grande, que era de voltar a morar em Juazeiro do Norte. Aí ele quer saber, e o que o levou à Fortaleza? Teria sido os negócios do banco? Não, o que me levou à Fortaleza, em primeiro lugar, me levou a Brasília como deputado. Depois... Vice-governador. Vice-governador, que não foi vontade minha, eu fui indicado, não, eu fui nomeado. Eu não fui ouvido para ser vice-governador. O presidente Mestre manda me chamar numa segunda-feira, junto com o Vigílio, o Luiz Gonçalves, diz: o problema do Ceará está resolvido. O governador é o César Carlos e o vice-governador é o deputado Bezerra. Apontou para mim. Exato. Então eu não tive o direito de dizer que sim nem que não. O Deusdedito Maurício, que por sinal é filho do finado João Maurício, que consultava aqui os pobres de graça, parabeniza os apresentadores do programa Tribuna Livre pela ótima ideia de trazer o coronel Humberto Bezerra, que foi um dos melhores prefeitos desta cidade. E o Cícero Fernandes, lá dos franciscanos. Coronel Humberto, o que o senhor está achando da cidade de Juazeiro hoje, no ano do seu centenário? O que o senhor acha da cidade de Juazeiro hoje, no ano do centenário? Poderia estar melhor? Eu gostaria que essa cidade hoje fosse um jardim para se comemorar com alegria, com amor cívico, com patriotismo. É o que eu desejo para a cidade de Juazeiro. Agora eu não posso entrar no assunto administrativo, porque a mim não me compete. O bom senso manda que o senhor se omita, né? Tanto que a pergunta aqui de um ouvinte não identificado, também eu já sei que o senhor vai se omitir, pela lógica. Coronel Humberto, o que o senhor está achando dessa pressão política que o prefeito Santana vem sofrendo desde o início de sua gestão? Isso é normal na política, Coronel Humberto? Se bem, é lamentável. Eu acho que ninguém pode pressionar, a não ser que haja um motivo justo. Mas
Eu não sei responder essa pergunta, não. Certo. É delicada, né, coronel? Quem vai dar essa resposta é o povo de Juazeiro na próxima eleição, né, coronel? Exato. Agora, eu quero fazer uma pergunta que um amigo meu pediu para lhe fazer. O seu irmão, doutor Ivan Bezerra, já confessou para amigos muito próximos que na última eleição ele ainda chegou a conversar com os senhores, os irmãos dele, sobre a possibilidade de ser o prefeito de Juazeiro no ano do centenário. Ele tinha projetos e mais projetos, era um sonho que ele tinha. Chegou a haver esse entendimento, coronel Humberto, e houve um não da parte dos senhores? Como é que foi isso? Olha, ele desejou, é verdade. Me consultou. Eu achei que ele não devia se candidatar. E foi sincero com ele? Cara a cara. Porque o Juazeiro, para quem conhece, é uma cidade, o eleitorado, é de ombro a ombro, coração a coração, uma ligação muito estreita. Não é de candidato eletrizado. Eu achei que na época ele era muito eletrizado. Então eu desaconselhei. O Lino Barbosa, lá dos Salesianos, quer saber se o coronel já teve algum desentendimento com o vice-prefeito José Roberto Celestino. Não sei de onde ele achou essa pergunta, ele deve saber de alguma coisa. O senhor está bem com o José Roberto Celestino? Muito. Né? Muito. Inclusive ele é casado com a sobrinha sua, né? Me dou muito com ele. E muita admiração pelo pai dele. É um grande cidadão, né, José Roberto? O Renato é da Cirolândia, lá da cidade de Barbalha. É mais uma pergunta que o senhor vai se omitir. Pede para analisar a atual administração de Juazeiro, e o senhor já falou a respeito. Deixa isso aí para os comentaristas políticos. Deixa para os comentaristas políticos e para os eleitores que estarão votando no próximo ano. E por último, coronel, o senhor foi considerado um grande prefeito e com pouco dinheiro. Como aceitar atualmente os prefeitos com caixa cheio, com tantas emendas, com tantos milhões e não fazer quase nada? Essa é boa, coronel. Eu vou ver se consigo lhe responder. Quando eu fui eleito prefeito, que fui assumir, o tesoureiro, você deve ter conhecido, era Afonso de Melo, que era o tesoureiro do Feitosa. Eu disse, você vai ficar aí. Aí quando eu me sentei na cadeira, eu chamei, Afonso, dá um pulinho aqui. Ele fez, como é que está o kart aí? Ele voltou, abriu o cofre, tirou uma moeda de 50 centavos, está aqui o resultado. Aqui o dinheiro da prefeitura. Aí eu vi que eu tinha que procurar recursos, né? E só encontrei o caminho. Foi cobrar imposto. Isso. Cobrar imposto, eu mesmo lançava, eu mesmo fazia, aí a coisa foi, no Crescer Água diga de passagem. Ele não deixou dívida nenhuma. Feitosa não me deixou. É verdade, dinheiro. Né? Não deixou dinheiro, mas não me deixou dinheiro. Agora, um detalhe também que é bom ser lembrado, o senhor passou a cobrar imposto de todos, e não como antes, quando havia privilégio para os amigos do prefeito. Claro, era de todos. Né? Apesar de ter isentado os velhinhos, né? Pois é, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa e certamente, Vasco, ainda alguma curiosidade? Ainda tem uma curiosidade. Eu estou fazendo essas perguntas para ser bem justo, foram perguntas que eu fiz a todos os que vieram aqui. Coronel, se hoje, certo? Eu até coloquei hoje, não que à noite, amanhã cedo, o senhor fosse prefeito de Juazeiro do Norte, com a caneta na mão, para tomar uma série de decisões. O que é que o senhor priorizava para essa cidade, para esse município que tem crescido tanto, numa possível administração sua? Olha, eu entraria fundamentalmente na educação e saúde. Primeiro dois prioritários, porque o homem educado e o homem sadio produz e atende a necessidade da comunidade. Agora vamos falar um pouquinho também, aproveitando sua presença aqui, e o senhor hoje é um homem que está muito ligado na economia nacional, mesmo porque é banqueiro, né? Coronel, a presidente Dilma Rousseff assumiu o governo e de início já tomou algumas atitudes um tanto revolucionárias. Já falou num corte de 50 bilhões,
né? E esse corte seria feito dentro do governo, não seria dinheiro de investimento, não. Seria exatamente na máquina governamental, que, segundo ela, estava muito inchada. E daí para cá, muita coisa aconteceu, a inflação ameaçou subir, a presidente teve dificuldades, o ex-presidente Lula apareceu lá para resolver algumas questões do ministro Palocci, e isso criou uma situação muito complicada para a nossa presidente Dilma Rousseff. O senhor ainda está muito otimista com relação a esse mandato da nossa primeira presidente no Brasil? Olha, com os últimos acontecimentos, eu lamento profundamente a autoridade da nossa presidente está diminuindo face à intromissão indébita ou não do ex-presidente Lula. Não sei se ela pode reagir ou se vai ter que se curvar diante à vontade do ex-presidente. O fato é que o começo da administração dela, que nos pareceu muito bom, isso, que eu achei que ela estava muito boa, ela já está se fragmentando num decesso muito, muito violento a olhos nus. Com essas mudanças em pouco tempo, de ministro para cá, de missão para lá e troca, eu acho que a coisa é porque não está sedimentada, nem está, o cimento não está colando bem com a argamassa. Coronel, quando o senhor esteve no Congresso Nacional, o Congresso já usava esse expediente de pressionar o Executivo, de buscar tantos cargos, disputar tanta coisa. Já tinha isso, coronel? Meu querido amigo, na época que eu fui deputado na época da Revolução. Ah, não tinha isso. Logicamente. Não tinha. Que não tinha nada disso. Absolutamente nada disso. Não sou apologista da Revolução. Eu acho que a Revolução podia ter aproveitado, feito muita coisa. Muitos problemas que a Revolução, pela força que tinha, podia ter sido resolvido. Mas esse negócio de falcatrua era coisa... Eu me lembro que eu tinha um colega lá, que era governador do Paraná, que ele andou fazendo umas traquinagens e o presidente Médici mandou embora. Imediatamente. Tudo do Rio Grande do Norte mandou embora. De vez em quando ele mandava. Agora, hoje não. Hoje, verdade se diga... Traquinagem é generalizada. A ficha suja está imperando. Para concluir, coronel, vem aqui uma cartinha do Flávio Black que diz: mais uma vez o programa Tribuna Livre está de parabéns por esta aula de política cheia de honestidade e bons exemplos de cidadania. Que beleza, né, coronel? Agora também o Fagundes, lá do Salesiano, parabeniza o programa Tribuna Livre por essa atração excelente que foi a presença do coronel Humberto Bezerra. E Ivanhoé, coronel, é verdade que o prédio da usina está sendo vendido para um grupo do Pão de Açúcar? Essa última é mais fácil que tem de responder. Não. Simplesmente não. Até agora não fomos procurados por ninguém. E os senhores não têm nenhum projeto para aquilo, não? Por hora não. Por hora não. Mas tem um projeto que os senhores têm, e já no final do programa eu faço questão de colocar. Nos últimos anos, a família Bezerra tem feito um Natal diferenciado em Juazeiro na chamada Casa Grande, a casa dos seus pais, casa de sua família. E o que já foi divulgado, inclusive, na imprensa de Juazeiro, é que há um projeto da família de transformar isso ali no museu. Esse projeto já está em andamento, inclusive, não é, coronel? Está. Pode confirmar? Quem está continuando... Usa o microfone. Quem está continuando esse trabalho é o Daniel Walker. Walker e o Cassimiro. Dois conhecedores da história de Juazeiro. Então eles estão cuidando disso aí. Muito bem. Coronel, essa é uma boa notícia para Juazeiro. Coronel, nós estamos chegando no fim do programa, o tempo está esgotado. Eu queria que o senhor deixasse aí uma sucinta mensagem para Juazeiro desse centenário, nesse ano de centenário. A mensagem que eu deixo para o Juazeiro é a amizade do coração, a terra natal, é procurar trabalhar, ajudar as autoridades constituídas, sem essa aversão a Pedro, Paulo, Antônio.
vamos ajudar as autoridades constituídas, vamos, de própria vontade, fazer a parte que nos cabe, e assim nós, amealhando aqui, ali e acolá, poderemos fazer um Juazeiro cada vez mais bonito, mais belo, mais acolhedor, e haja visto como já está, com tantas faculdades bonitas, quanta gente que já está deslumbrando um futuro promissor. São 60 cursos hoje em Juazeiro. 60 cursos, e isso tudo é muito bom. A gente não pode olhar só para o lado ruim, não. A gente tem que reconhecer que Juazeiro hoje é uma metrópole das melhores. É a cidade 100 do Brasil. É bom que os novos prefeitos acreditem nisso e continuem a zelar e a acolher bem a todos aqueles que queiram trabalhar. Assim eu desejo a todos os meus amigos de Juazeiro o meu abraço fraterno, a minha despedida do microfone, porque ainda quero voltar aqui mais algumas vezes, ter a felicidade de respirar este ar puro, amigo, que eu convivi tanto tempo e que, ao cabo dos meus 85 anos, ainda vivo e vibro por essa terra que me viu nascer. Muito obrigado. Boa noite, Vasques. Boa noite, queremos agradecer peoradamente o Coronel Alberto, a você, telespectador do Tribuna Livre, e certamente que atingimos o objetivo do programa, que era informar, para que a juventude conhecesse o Coronel, a sua história, e esse resgate da história, que é fundamental para a cidade de Juazeiro do Norte. E eu quero lembrar que ainda 3 cidadãos estão na nossa lista de ex-prefeitos, o Dr. Ailton Gomes de Alencar, Manuel Salviano Sobrinho e Raimundo Antônio de Macedo. São os 3 que virão ainda a este programa neste ano. Eu queria também, viu, Luiz centenário. Para não esquecer, levar o nosso abraço ao seu Zezinho Barbosa, Zezinho Barbosa, que está aqui desde como o início. assistente. Um grande amigo nosso. Ok, amigo telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada ao Tribuna Livre e até o próximo programa. Boa noite a todos. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. A partir de agora, a TV Verde Vale apresenta o primeiro Festival de Repentistas do Ceará Diverso, em comemoração pelo 4º aniversário do programa Ceará Diverso. 5 das melhores duplas de poetas repentistas do Brasil: Jonas Andrade e Gilmar de Oliveira, Ivanildo Villanova e Jonas Bezerra, Silvio Grangeiro e Francinaldo Oliveira, Ismael Pereira e Levi Bezerra, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa. Ainda a participação do humorista Tranquilino Ripuxado. Apresentação: Vandinho Pereira. E agora, pela primeira vez na TV brasileira, diretamente do Teatro Patativa do Assaré, Sesc de Juazeiro do Norte, ao vivo, o primeiro Festival de Repentistas do Ceará Diverso. Estamos ao vivo aqui diretamente do Teatro Patativa do Assaré, no Sesc de Juazeiro, para apresentarmos ao vivo mais um grande certame da cantoria nordestina. A cantoria de viola hoje estará sendo transmitida ao vivo pela televisão Verde Vale, pela primeira vez na televisão brasileira, um festival de repentistas transmitido ao vivo pelo canal de televisão. Quem está em casa vai poder, a partir de agora, assistir a apresentação de 5 das maiores duplas de repentistas do Brasil. Os poetas que se apresentarão hoje no nosso festival são os poetas Silvio Grangeiro e Francinaldo Oliveira, Jonas Andrade e Gilmar de Oliveira, Levi Bezerra e Ismael Pereira, Ivanildo Villanova e Jonas Bezerra, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa. Essas duplas farão a apresentação, cada uma delas fará
a apresentação de 4 números, de 4 gêneros, 3 deles valem pontos, e uma comissão julgadora, que daqui a pouco nós apresentaremos, ela estará julgando as apresentações e dando pontos aos poetas que participarem. Ao final, teremos a classificação de primeiro até 4º lugar, porque a primeira dupla que irá se apresentar, ela não irá concorrer. É uma dupla que cantará especial, foi o nosso convite assim. Mas antes de apresentarmos os poetas, eu mais uma vez apresento aquele que sempre está ao meu lado no programa Ceará do Verso. É tranquilo e puxado mesmo. Opa, eu tava ali, encarando ali os cangaceiros ali. E era, rapaz? Era. Da estilogravura. Sim, não disseram nada. Ainda bem. Né? É porque comigo é assim, ó. Comigo é assim, que meu pai é pior, com meu avô ninguém nem conversa. E é, tudo vivo aí. É porque ele morreu, meu avô. Você não conversa porque morreu. Boa, entendido. Muito bem, esse é o Tranquilismo e Puxado, vai ficar conosco. E eu convido para começar, dar início ao festival cantando de forma especial. A comissão julgadora ainda não irão julgar, mas em modalidades nós iremos sugerir. Pedir para os poetas começarem cantando. Os poetas são Silvio Grangeiro e o poeta Francinaldo Oliveira. As pessoas já conhecem. Silvio Grangeiro, nós iremos mostrar, é esse que tem menos cabelo, está do lado de lá, mais experiente. E Francinaldo Oliveira é esse repentista que está do meu lado direito. Vamos, vocês podem aplaudir, e os poetas começam cantando cestilhas. O assunto para as cestilhas, que eu vou pedir para que ele desenvolva, é dizendo o seguinte: as mãos de uma mulher. Eles têm 5 minutos para desenvolver as cestilhas. As mãos de uma mulher. Ao vivo no programa Ceará de Verso, no Festival do Ceará de Verso. Silvio e Francinaldo. As mãos de uma mulher só merecem nota 1000. As mãos de Dilma Rousseff, grande mulher varonil, tá manobrando a caneta da República do Brasil. Isabel foi nota 1000, teve dó e compaixão. Nas mãos da ela, princesa, nasceu a libertação. A harta de alforria